Existem várias definições de consciência de acordo com as várias disciplinas que a estudam. Um dos primeiros autores a abordar de forma sistemática a problemática da consciência foi Descartes. Para Descartes, o ser humano era composto por dois domínios, o domínio do corpo e o domínio do pensamento ou da mente, apresentando-as como essências separadas que se contactam no cérebro. Isto ficou conhecido como o dualismo cartesiano. Múltiplos outros autores, vindos das ciências naturais, dedicaram-se a estudar a consciência, nomeadamente na busca de métodos de estudos que lhes permitissem ultrapassar a subjetividade que está inerente ao objeto em causa e as dificuldades metodológicas que daí adviam. Por exemplo, um dos autores surpreendente é o Francis Crick, o homem que descreveu a estrutura helicoidal do ADN, ou, como atualmente sabemos que roubou a uma mulher essa descrição, passou as últimas décadas da sua vida a estudar ou a tentar estudar a consciência. Por seu lado, António Damasio, que é o eterno crítico de Descartes e do seu dualismo, dedicou à consciência muito do seu tempo de estudo e investigação. Para Damasio, a consciência funda-se a partir de três processos essenciais cuja base anatómica reside não só no encéfalo, mas também no resto do corpo, numa sincronia funcional corpo-cérebro e que são o estado de vigília, a existência de uma mente constituída por mapas e imagens criadas no cérebro a partir do corpo e um processo singular relativo ao self, ao eu. Segundo António Damasio, o processo do eu advém ele próprio do corpo-cérebro e das imagens e mapas cerebrais criados na interação do organismo com o meio externo, apoiado na capacidade de armazenamento e evocação de imagens autobiográficas e das emoções e sentimentos associados a essas imagens. Do ponto de vista da prática clínica, são Plum e Posner, a dupla, que na década de 70 publicam uma monografia que faz uma revisão sistemática daquilo a que chamamos alterações da consciência e caracterizaram-se a partir da clínica e identificação de lesões cerebrais correspondentes. Segundo estes autores, a consciência seria um estado de percepção de si mesmo e do meio externo. Qual é que é o problema da definição de Plum e Posner do ponto de vista conceptual? É que, por exemplo, a amoeba, que é um ser unicelular simples, também é capaz de monitorizar o seu funcionamento interno e responder a alterações do mesmo, ou seja, tem uma percepção de si mesma e do estado em que se encontra. Para além disso, ela tem instrumentos que lhe permitam prescutar e monitorizar um meio externo, sabe interpretar uma agressão vinda do exterior e responde-lhe adequadamente, defendendo-se e salvaguardando a sua existência. Portanto, a amoeba encaixa na definição de Plum e Posner. Significa isso que é um ser consciente? Se não é, então o que é que aconteceu entre a amoeba e o homem? Será que a consciência é uma mera questão de quantidade de percepção? Mesmo no campo clínico, entendemos hoje a definição de consciência de uma forma mais plural, em que a reação ao mundo exterior é uma componente de um processo mais complexo que envolve as várias modalidades de percepção, a interpretação dessas percepções, o processamento de respostas a essas percepções, mas, sobretudo, a capacidade de criar novos outputs a partir simplesmente do processamento cerebral, entrando aqui a imaginação e a criatividade. Processos como a memória, a linguagem, são exemplos de capacidades ou atributos que nos permitem compreender a complexidade da consciência. Na definição do António Damasio, na base do self, estariam as emoções e os sentimentos gerados a partir do corpo e das percepções por ele geradas, que seriam processados ao mais alto nível cerebral. Apesar de reconhecermos esta complexidade, na prática clínica continua a ser útil a definição do Plum e Posner, que divide a consciência em nível e em conteúdo. Para Plum e Posner, a consciência é o estado de percepção completa sobre si mesmo e a do meio ambiente que o rodeia. O nível dessa consciência tem a ver com o grau de responsividade ao meio externo. E nós podemos então caracterizar enquanto nível da consciência vários estados, nomeadamente o estado de vigilidade. Estar vigil significa estar alerta, manter a atenção sobre o meio externo de uma forma sustentada. Sonolento, que significa diminuição ligeira da interação com o meio externo, facilmente despertável com estimulação ligeira. Estuporoso, que significa sono profundo, do qual só se desperta com estimulação vigorosa e contínua e não se mantém alerta por mais do que breves instantes. E por fim, comatoso, estar em coma, que significa estar de olhos fechados e não despertar com nenhum tipo de estimulação. O coma é sempre uma alteração aguda. O conteúdo diz respeito às múltiplas dimensões cognitivas e afetivas que compõem a consciência, encaixando aqui a definição de perda fracional de consciência. Uma alteração particular da consciência, que envolve o nível e o conteúdo,
ambos, anos familiar em cuidados intensivos, que é o delírio. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Terapêutica dos Psiquiatras, o delírio obedece a 3 critérios. Em primeiro lugar, a alteração da consciência, com uma capacidade reduzida para manter a atenção. A atenção aqui é um dos pontos fundamentais no diagnóstico de delírio. Em segundo lugar, alterações cognitivas, podem ser de memória, desorientação, linguagem, ou então alterações perceptivas, como ilusões ou alucinações que não são explicadas por doença pré-existente. E em terceiro lugar, o desenvolvimento num curto período de tempo e o tender a flutuar ao longo do dia. Uma alteração que tem que ver com o conteúdo e que nos é familiar é a demência, que é definida como o desenvolvimento de déficits cognitivos múltiplos manifestos por alteração da linguagem e um ou mais dos seguintes, como afasia, apraxia, agnosia, alterações executivas, etc. Isto é um exemplo de alteração do conteúdo. Esta apresentação trata das alterações agudas da consciência, ou seja, indivíduos com nível e conteúdo de consciência previamente adequado e que desenvolvem uma alteração súbita. Mas existem estados alterados crónicos da consciência, nomeadamente a abulia, que é um estado apático no qual o doente que está acordado não tem iniciativa verbal ou motora e responde de uma forma muito lenta. Está associado a lesões bilaterais dos lobos frontais. No mutismo acinético, o indivíduo está acordado, mas não tem atividade motora nem verbal e não tem evidência de conteúdo mental. No estado minimamente consciente, existe uma limitação grave da consciência, mas há pelo menos alguma evidência de uma atividade mental mínima. O estado vegetativo é a ausência de evidência de qualquer atividade mental. Não há percepção de si mesmo ou do meio externo. O estado vegetativo, no fundo, é a recuperação do ciclo de vigília e do sono após um coma e que é indicado pela abertura dos olhos. A substância reticular ativadora ascendente consiste num conjunto de núcleos e agregados de núcleos que se distribuem ao longo do tegmento da ponte e do mesencéfalo, mais ou menos na linha média, na região mesopontina. Estes núcleos têm projeções extensas e complexas para o hipotálamo, para o tálamo e para todo o córtex cerebral. Estes neurónios são responsáveis pela ativação e ou inibição de todo o córtex e de zonas específicas do córtex também. Ao mesmo tempo, a substância reticular ativadora ascendente recebe múltiplos inputs de outros sistemas, como a partir da via visual, da via auditiva, da via somatosensitiva, entre outras. As projeções a partir da substância reticular ativadora ascendente usam muitos neurotransmissores. As projeções mais extensas são as colinérgicas e as noradrenérgicas, e supõe-se que estes dois neurotransmissores estejam diretamente envolvidos na manutenção do estado de alerta. No entanto, esta rede complexa, que interliga a região mesopontínea com o diencéfalo, com o tálamo e o hipotálamo, e posteriormente com o córtex cerebral, utiliza via ascendentes e descendentes, interneurónios, centros de integração e muitos outros neurotransmissores, como a serotonina e a histamina. E é na coordenação da inibição-desinibição desta rede que se produzem os estados de vigilidade e os diferentes estados de sono. A substância reticular ativadora ascendente recebe projeções dos tratos ascendentes, sobretudo os sensitivos, para integrar no estado de consciência. Por exemplo, quando estamos a dormir e há um intenso estímulo doloroso ou um barulho ensurdecedor repentino, são os sinais veiculados nestas projeções que ordenam à substância reticular ativadora ascendente para regressar de imediato ao estado de vigília. A substância reticular ativadora ascendente também tem projeções descendentes para a via motora. No ato de acordar, por exemplo, estimula a retoma do tónus muscular para a atividade física ou no ato de adormecer ajuda à supressão desse tónus muscular. O córtex cerebral consiste numa rede de núcleos neuronais organizados estrutural e funcionalmente. Hoje já sabemos que existe uma divisão funcional desse córtex, isto é, diferentes áreas desempenham diferentes funções. Lesões específicas em determinadas áreas não alteram o estado de alerta ou vigilidade, no entanto, produzem perdas parciais das funções mentais, conduzindo a afasias, apraxias, agnosias, cegueira cortical, etc. Alguns autores apelidam estes déficits de perdas fracionais da consciência, entendendo que a consciência é a soma ou a integração global de todas estas funções corticais. Para se produzir um estado de coma, ou semelhante a um estado de coma, por lesão do córtex, ou seja, com uma perda total e não fraccional da consciência, então todo o córtex tem de ser afetado. E isso é o que acontece nas encefalopatias metabólicas, anoxicosquémicas ou tóxicas. Ou seja, para uma lesão dar coma,
Das duas, uma. Ou atinge diretamente a substância reticular ativadora ascendente e, portanto, nós perdemos a capacidade de ter os núcleos que estimulam o nosso estado de vigília, ou então as lesões afetam todo o córtex e, portanto, há uma perda total da consciência e de todas as funções corticais. Portanto, quando nós falamos em lesões estruturais que produzem coma, estamos a falar de lesões estruturais que não podem ser unihemisféricas, por exemplo, porque só atingem um hemisfério, não atingem os dois hemisférios, ou lesões que se situam abaixo da ponte e, portanto, não atingem a substância reticular ativadora ascendente. Portanto, é mesmo necessário que as lesões se localizem ou no tronco, atingindo a substância reticular ativadora ascendente, ou então que afetem ambos os hemisférios cerebrais. Quando nós abordarmos de forma emergente um doente que entrou em coma, a primeira grande pergunta diagnóstica que nos coloca é se se trata de uma lesão estrutural, ao nível cerebral, ou ao nível encefálico, ou então se trata de uma causa difusa ou metabólica. Isto, na monografia inicial de Plum and Posner, nos anos 70, eles trataram desta grande questão e, portanto, eles estudaram causas de coma em 500 doentes consecutivos e encontraram estes resultados. 326 doentes tinham alterações metabólicas ou difusas, 101 tinham causas encefálicas estruturais supratentoriais e, portanto, bilaterais, 65 tinham causas estruturais infratentoriais e, portanto, que atingiam o tronco. 8 doentes tinham causa psiquiátrica. Quando falamos em síndromes de herniação cerebral, estamos a falar em todas estas estruturas serem afetadas por compressão, por deslocamento e de uma forma mais ou menos sucessiva. Por exemplo, na presença de uma massa supratentorial, à medida que vai aumentando a pressão intracraniana, as estruturas mais medianas que estão a ser comprimidas tendem a deslocar-se centralmente em direção à incisura do tentório, comprimindo adicionalmente as estruturas que estão pelo caminho, nomeadamente o diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte e, por fim, o bulbo, a altura na qual o tronco cerebral deixa de funcionar e o doente entra em morte cerebral. Durante todo este processo de compressão e deslocamento da pressão, que se faz de uma forma descendente, a avaliação clínica do doente vai se modificando e o coma vai, de certa forma, aprofundando-se. Estadiar o nível de disfunção em que se encontra o doente é de importância vital em termos de prognóstico e de atitude terapêutica. À medida que o síndrome de herniação vai avançando no sentido descendente, quando estamos a falar de uma massa supratentorial, caem as possibilidades de recuperação neurológica com qualquer tipo de intervenção terapêutica. Esta progressão de sinais neurológicos resulta da perda sucessiva de controlos superiores sobre as vias piramidais e extrapiramidais. Isto é, quando o exame neurológico revela, por exemplo, um nível de disfunção mesencefálico, significa que as vias motoras deixaram de ser controladas por estruturas superiores, no exemplo, o córtex ou o subcórtex ou o diencéfalo, passando essa via piramidal a estar sob o controle de estruturas abaixo da lesão, abaixo do mesencéfalo, a controlar essa atividade. E isso dá um padrão muito específico de resposta motora à estimulação. Quando falamos de lesões estruturais, estamos a falar de etiologias como, por exemplo, a lesão hipoxico-isquémica ou o traumatismo crânioencefálico na lesão hemisférica bilateral, no síndrome do topo da basilar, por exemplo, com um trombo que oclui o topo da basilar, ou então em tumores do hipotálamo ou da região diencefálica que atingem o diencéfalo bilateralmente, ou então estamos a falar de causas vasculares, neoplásicas, traumáticas, infecciosas que atingem diretamente o tronco cerebral. Quando abordamos o doente em coma, a história clínica mantém-se mesmo nestes doentes que já chegam ao serviço de urgência em coma, a parte mais importante, a avaliação do doente. A anamnese deve ser colhida junto de qualquer pessoa que possa dar informações úteis, desde os familiares ao próprio pessoal da emergência pré-hospitalar. O início do coma é um dado importante no diagnóstico, por exemplo, doentes com grandes hemorragias cerebrais, trauma ou isquémias extensas, tendem a ter início súbito do quadro, ao passo que alterações metabólicas ou lesões ocupantes de espaço instalam-se de uma forma mais insidiosa. A existência de outros sintomas que antecedem o coma também podem apontar em direções específicas. Sinais focais súbitos podem anteceder um AVC isquémico ou um AVC hemorrágico. Uma história de doença psiquiátrica pesada pode apontar para uma intoxicação medicamentosa.
A existência de doença crónica prévia como diabetes, insuficiência renal ou insuficiência hepática também podem ser dados importantes para o diagnóstico diferencial porque apontam para uma causa metabólica específica. O exame físico também pode fornecer pistas importantes. Quando o traumatismo craniano é uma hipótese, devem ser pesquisados sinais indiretos, nomeadamente a presença de olhos negros bilateralmente, que é o sinal de raccoon eyes, a presença de sangue posterior à membrana tipânica ou a presença de uma equimose sobre a mastoide, que é o chamado sinal de Battle. Todos estes são sinais sugestivos da presença de fratura de base do crânio, portanto apontam para uma causa traumática. A presença de sinais meníngeos também nos pode apontar na direção de uma hemorragia subaracnoideia ou então de uma meningite infecciosa. Num doente em coma, a avaliação do meningismo faz-se pela presença de resistência na flexão do pescoço. Resistência essa que não existe nos movimentos de lateralização. O sinal de Brudzinski é uma forma de pesquisar meningismo no coma e consiste em observar e identificar a flexão das pernas quando flectimos o pescoço do doente. Depois, o exame da pele também é muito importante. Marcas de agulhas podem indicar, por exemplo, uma intoxicação. Petéquias difusas podem apontar para uma meningite meningocócica ou para um estado de coagulação intravascular. Outros sinais gerais, como estigmas da cirrose, edemas dos membros inferiores, entre outros, também podem fornecer pistas sobre a história médica passada do doente. Quando avaliamos a consciência de um doente, devemos ter em conta a intensidade do estímulo que é necessário para obter uma resposta. Ou seja, a abordagem deve-se iniciar sempre de uma forma gradual. Primeiro, o doente deve ser estimulado verbalmente com um tom de voz normal. Se não tiver resposta, então o tom de voz deve ser elevado. Se ainda assim não houver resposta, o avaliador deve tentar fazer alguma estimulação ligeira ou leve com toque. Se ainda assim não houver nenhuma resposta, então o doente deve ser estimulado de uma forma mais intensa e formal para avaliar o estado do coma. Existem vários locais para a estimulação nóxica que preservam a integridade dos tecidos, é na arcada supraorbitária, na articulação temporomandibular, sobre o externo ou então no leito unguial. Mas devemos ter em conta pelo menos 3 situações específicas. Primeiro, devemos estimular sempre bilateralmente, ou seja, doentes com lesões estruturais hemisféricas podem apresentar diferentes respostas em cada um dos hemicorpos. Um doente com um grande hematoma no lobo frontal direito pode estar plégico do hemicorpo esquerdo e, portanto, não fornece qualquer resposta motora desse lado. Por outro lado, a estimulação deve ser sempre feita na região dos pás cranianos. Isto é, porque a estimulação sobre o externo ou no leito unguial exige que as vias ascensoras e descendentes que passam na medula cervical estejam íntegras. Se nós estivermos perante um doente que tem um traumatismo vertebromedular cervical, nós não vamos obter uma resposta por causa desse traumatismo e não porque o doente está ou não está em coma. E por isso, nesse caso, nós temos de estimular na arcada supraciliar obrigatoriamente para tentarmos obter uma resposta. Em terceiro lugar, devemos ter sempre em atenção que as respostas motoras correlacionam-se com a profundidade do coma. Um doente que responde verbalmente, obviamente é um doente que, quando muito, estará sonolento. Se o doente tem uma resposta localizadora pouco elaborada, poderá estar entre o sonolento e o estupor. Um doente com uma resposta estereotipada, ou seja, uma resposta em flexão, uma resposta em extensão, ou que não tem resposta, esse sim é o doente que está em coma. Uma resposta motora é estereotipada quando ela é sempre a mesma, independentemente do local ou da intensidade do estímulo. Este tipo de resposta pode também surgir por estimulação interna, como por exemplo dor, irritação meníngea, retenção vesical dolorosa, e isso simula muitas vezes uma atividade epilética que não é verdadeira, que não existe. A resposta em descorticação consiste na flexão do antebraço, do pulso e dos dedos da mão, com a extensão e rotação interna dos membros inferiores e flexão plantar. Este tipo de resposta correlaciona-se com um nível de disfunção que envolve a porção mais superior do mesencéfalo. Por seu lado, a resposta em extensão ou em descerebração consiste na extensão dos membros superiores que se encontram em adução e rotação interna e com os punhos em flexão. Por vezes, esta postura associa-se ao pistótonos com os dentes cerrados. Os membros inferiores permanecem em extensão e rotação interna, tal como na postura de descorticação. Em ambas as posturas, flexão ou extensão, podemos observar posturas parciais, usualmente unilaterais. Estas poderão indicar que há um envolvimento parcial das estruturas referidas, do mesencéfalo ou da ponte.
Estas posturas são frequentemente observadas em doentes com lesões bilaterais e massivas do cérebro que se estendem ao tronco. No entanto, podem ser causadas por lesões da fossa posterior com compressão direta do tronco, não seguindo, neste caso, o tal padrão descendente que normalmente é observado nas lesões superiores. Em casos mais raros, podem inclusive surgir em comas de causa metabólica ou causa difusa. As vias simpáticas do sistema nervoso central, com origem no hipotálamo, pensamos nós, descendem através do tronco cerebral e da espinal medula ao nível cervical para irem inervar o coração e os vasos. Estas vias fornecem um input excitatório sobre os receptores alfa e beta dos vasos e do coração, respectivamente. Lesões ao longo desta via podem provocar alterações da regulação da pressão arterial ou da frequência cardíaca. Em geral, lesões destrutivas podem induzir uma ligeira quebra na pressão arterial até níveis de PAM de 60 a 70. Por outro lado, lesões irritativas podem estimular esta via. É o que acontece quando lesões da fossa posterior comprimem o chão do quarto ventrículo ao nível da medula, provocando hipertensão com bradicárdia, aquele que é conhecido como reflexo de Cushing. Na hemorragia subaracnoideia, a presença de sangue a banhar o hipotálamo pode explotar vários tipos de arritmias e de isquemia subendocárdica. A tríade de Cushing é um conjunto de sinais clínicos que está associado ao aumento da pressão intracraniana. A tríade é composta por hipertensão arterial, com aumento da pressão sistólica e diminuição da pressão diastólica, resultando num alargamento da pressão de pulso, bradicárdia, com diminuição da frequência cardíaca, e alterações respiratórias, nomeadamente com bradipneia. Estes sinais indicam um mecanismo de compensação do organismo perante o aumento da pressão dentro do crânio e constituem um sinal de alerta grave, que é observado em situações como TCE, hemorragia intracraniana, mas a tríade de Cushing, na maioria dos casos, aparece já num estado avançado do síndrome de herniação cerebral, a anteceder o momento da morte cerebral. Portanto, é um sinal já tardio de disfunção intracraniana, compressão intracraniana, já muito perto do estado final, que é a morte. O padrão respiratório do doente também pode fornecer pistas importantes sobre o local ou o nível de disfunção cerebral em que ele se encontra. Os vários padrões respiratórios que nos podem fornecer pistas quanto à localização da lesão são estes que aqui estão. A respiração de Cheyne-Stokes, que é um padrão de respiração periódico, com fases de hiperpneia alternando com apneia. A fase da hiperpneia é caracterizada por uma crescente profundidade da inspiração até atingir um pico e depois decresce gradualmente até à apneia. A presença deste padrão normalmente significa uma disfunção ao nível do diencéfalo. No entanto, o padrão de Cheyne-Stokes também é observado em comas de causa metabólica ou em doentes com uma insuficiência cardíaca congestiva. Um outro padrão é a hiperventilação neurogénica central, que é um padrão de hiperventilação sustida. É mais frequentemente observado em doentes com coma hepático, acidose metabólica ou sepsis. No entanto, em alguns casos, pode ser provocado por lesões ao nível do tegmento do mesencéfalo. A respiração apneustica é caracterizada por uma pausa inspiratória de 2 a 3 segundos, alternado com pausas expiratórias. É observada mais frequente em infartos da ponte, por oclusão da artéria basilar. Pode, no entanto, surgir como um padrão intermediário no processo de herniação transtentorial. A respiração atáxica é uma respiração irregular, por vezes com aquilo que muitas vezes chamamos de sofreguidão, e observa-se quando há lesões dos núcleos respiratórios na região ventral do bulbo. Uma forma muito particular de alteração central da respiração é a praga de Ondine, que surge após lesões que afetam os núcleos quimiosensíveis da porção ventrolateral do bulbo, que são núcleos sensíveis ao pH sanguíneo e que permitem a adaptação respiratória a alterações na concentração dos hidrogeniões. Nesta praga de Ondine, neste padrão respiratório, o indivíduo perde o controle autonómico da respiração e o resultado é este ficar apneico durante o sono. Ou seja, ele precisa de estar acordado para controlar voluntariamente a respiração. Ondine era uma ninfa da água na mitologia grega que se apaixonou por um mortal que lhe prometeu amor eterno e fidelidade. Quando o mortal traiu Ondine, esta rogou-lhe a praga de que sempre que adormecesse, ele parasse de respirar. E a Samantha, ao final de muitos dias sem dormir, acabou por cair no sono e parou definitivamente de respirar e morreu.
As respostas pupilares, que são as mais pesquisadas e importantes no doente em coma, elas são também metabolicamente muito resistentes, o que significa que mesmo nos doentes sedados e paralisados, as pupilas continuam a reagir a estímulos externos. As pupilas estão sob a influência do sistema nervoso autónomo, como sabem. O simpático é responsável pela dilatação pupilar, midríase, e o parasimpático pela sua constrição, miose. O estímulo externo mais importante que interfere nas respostas pupilares é a luz. A exposição à luz estimula o segundo par craniano, o nervo óptico, que transmite essa informação ao núcleo autonómico do terceiro par craniano, o núcleo de Edinger-Westphal, que é parasimpático e que, portanto, estimula a constrição pupilar. Na ausência de estimulação luminosa, predomina o efeito do sistema nervoso simpático, mantendo as pupilas em midríase relativa. Ao nível do sistema nervoso central, as vias aferentes do reflexo pupilar envolvem o nervo óptico, o quiasma óptico, a fita óptica, o núcleo geniculado lateral e a substância do mesencéfalo, onde está o terceiro par. As vias aferentes saem do mesencéfalo via terceiro par, entrando com este na órbita, fazendo uma sinapse no gânglio ciliar para irem posteriormente inervar o músculo constritor da pupila. Compressões ou lesões do terceiro par ao nível do seu núcleo, no mesencéfalo, ou do seu trajeto, podem provocar dilatação pupilar por ausência de estímulo parasimpático. Num doente em coma, o aparecimento de anisocória com uma pupila midriática e reativa significa, na maior parte das vezes, que há uma lesão do terceiro par. Quando existe uma pupila miótica e reativa, então o sistema lesado é o simpático, porque há um predomínio do parasimpático, pelo que a localização da lesão será necessariamente diferente. Como já referi, é o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático que nos dão pupilas em posição média e reativas. Qualquer interferência nesse equilíbrio, provocada por uma lesão central, vai desencadear um conjunto de respostas pupilares anómalas que nos ajudarão a identificar qual é o nível de disfunção ou a localização dessa lesão. Se a lesão se situa ao nível do diencéfalo, as pupilas vão aparecer pequenas, mas ambas reativas, porque há disfunção simpática a nível do hipotálamo. São as pupilas dos síndromes de herniação em fase diencefálica, mas também as pupilas que predominam nos comas metabólicos. Se a lesão se situa ao nível do mesencéfalo, poderemos observar três tipos de pupilas. Pupilas grandes, arreativas e com irregularidades do seu contorno. São as chamadas pupilas pretectais, por lesão dos núcleos do terceiro par, deixando intacta a via simpática. São pupilas observadas em lesões da região da glândula pineal, nomeadamente nos tumores, ou então na hidrocefalia. A anisocória também pode ser observada nas lesões do mesencéfalo, em que temos uma pupila grande e reativa. São as que ocorrem nas lesões do terceiro par, como já falamos previamente. No caso do coma, essa lesão do terceiro par é provocada por herniação do uncus, que é a ponta do lobo temporal, como consequência de uma massa supratentorial homolateral que desloca o uncus para baixo. As pupilas anisocóricas também podem ser o resultado da compressão de um aneurisma da artéria comunicante posterior homolateral. Em terceiro lugar, pupilas em posição média e reativas podem surgir em lesões do mesencéfalo quando a destruição do mesencéfalo é transversal, ou seja, envolve todo o mesencéfalo. Aí tanto as vias simpáticas como as parasimpáticas estão lesadas, pelo que não há predomínio de nenhum dos dois sistemas autónomos. É o que nós observamos, são as pupilas que nós observamos também num doente que está em morte cerebral. Se a lesão for ao nível da ponte, tem que ser uma lesão transversal e não apenas parcial. Então, o sistema afetado aí vai ser o sistema simpático, pelo que teremos pupilas pequeninas, mas reativas. E este é o tipo de pupilas que observamos frequentemente em hematomas da ponte. A ptose palpebral, embora seja difícil de pesquisar num doente em coma, pode ser um sinal importante nestes doentes. Num indivíduo saudável, a elevação da pálpebra é feita por três músculos diferentes. Em primeiro lugar, o orbicularis oculi, que é inervado pelo sétimo par, o nervo facial. O elevador da pálpebra superior, que é inervado pelo terceiro par craniano, o oculomotor. E, por fim, o músculo de Müller, que é inervado pelo sistema nervoso simpático.
Nós não sabemos exatamente qual é a origem da via simpática do sistema nervoso central. Pode de facto ser no hipotálamo, mas também há autores e estudos que nos apontam para a ínsula. Mas assume-se que, ao começar no diencéfalo, ela percorre todo o tronco cerebral e a medula cervical até ao nível de T1 e depois sai para ascender primeiro em cadeias ganglionares cervicais e posteriormente juntando-se à carótida interna homolateral, com a qual entra no crânio e depois na órbita. Uma lesão em qualquer um destes níveis pode provocar o chamado síndrome de Horner, que é constituído por ptose palpebral, miose e disfunção disautonómica cutânea. Apesar da diversidade de diagnósticos diferenciais que podem originar um síndrome de Horner, dada a extensão anatómica de possibilidades de lesão, num doente com alteração do estado de consciência ou sinais focais, deve ser sempre considerada a possibilidade de haver uma lesão na carótida interna homolateral, seja provocada por trombo ou por disseção. Um doente em coma também pode ter parésias isoladas ou combinadas dos nervos oculomotores. Os nervos oculomotores são três, é o terceiro, o quarto e o sexto, e localizam-se nas posições mais dorsais e medianas do tronco cerebral, em ordem descendente de acordo com a sua numeração. A aparência de lesões em cada um destes nervos está relacionada com a ação primária destes. Assim, um doente com uma lesão completa do terceiro par irá exibir midríase, ptose grave e desvio inferior e lateral do globo ocular afetado. As causas mais frequentes de lesão do terceiro par são a isquémia do próprio terceiro par, nomeadamente em doentes diabéticos, ou então por compressão, seja por um aneurisma da comunicante posterior que passa muito perto do terceiro par, ou por uma lesão ocupante de espaço que provoca uma herniação do uncus. Um doente com uma lesão do quarto par irá apresentar um desvio medial e superior do olho afetado, com um discreto desvio lateral compensatório da cabeça, ou um tilt da cabeça. A causa mais frequente de lesões do quarto par é o traumatismo crânioencefálico. Um doente com lesão do sexto par não será capaz de efetuar um movimento de lateralização desse mesmo globo ocular, e normalmente as lesões do sexto par podem ser por isquémia, lesão direta, ou então por irritação meninge em quadros de meningite ou de hemorragia subaracnoideia, que dão uma lesão do sexto par ao longo do seu trajeto dentro do espaço subaracnoideu. Testar os movimentos oculares implica colaboração do doente. Num doente em coma, isto não é possível. No entanto, nós podemos obter algumas informações sobre limitação dos movimentos oculares testando os reflexos oculocefálicos. Não podemos esquecer, no entanto, alguns detalhes. O reflexo oculocefálico testa-se no plano horizontal, mas também no plano vertical. E, portanto, aí também podemos obter algumas informações sobre parésias dos oculomotores. O reflexo oculocefálico avalia não só a integridade dos movimentos oculares, mas também as conexões do sistema oculomotor com o sistema vestibular. Ou seja, perturbações do sistema vestibular também podem alterar o reflexo oculocefálico. No doente acordado, este reflexo obviamente está ausente porque o doente o suprime voluntariamente. No doente em morte cerebral, o reflexo também está ausente porque há uma lesão global de todas as estruturas que intervêm no reflexo. Os movimentos oculares estão sob influência superior cortical, isto é, a área 8 do córtex frontal dorsolateral influencia os movimentos conjugados laterais. Num doente com uma lesão destrutiva dessa área, ele apresentará desvio conjugado do olhar para o lado da lesão, uma vez que há um hiperfuncionamento relativo da área 8 contralateral. Num doente com uma lesão irritativa, nomeadamente quando tem um foco epilético nessa área, então aí os olhos desviar-se-ão de forma conjugada para o lado contralateral à lesão por hiperfuncionamento da região lesada. O reflexo corneano testa-se pela estimulação leve da córnea, com cuidado para não a lesar. Para estar presente, ele necessita da integridade de dois pares cranianos. Em primeiro lugar, o trigêmeo, nomeadamente o ramo oftálmico ou V1 do nervo trigêmeo, que é a sua via aferente ou sensitiva, e o nervo facial, o sétimo par, que é a sua via motora ou eferente. Contudo, ao nível do tronco cerebral, o núcleo do trigêmeo ocupa um espaço longitudinalmente muito extenso, pelo que lesões desde um limite superior desse núcleo até o limite mais inferior da ponte podem provocar alteração neste reflexo. O reflexo faríngeo é a resposta involuntária provocada pela estimulação da orofaringe que leva à contração dos músculos da faringe, que geralmente se manifesta como o reflexo do vômito ou o gag reflex, e que se testa, mais uma vez,
aplicando ou um cotonete ou uma espátula junto aos pilares amigdalinos. O reflexo traqueal profundo é uma resposta também protetora, que é desencadeada pela estimulação profunda da traqueia ou dos brônquios, nomeadamente ao nível da carina, que origem também uma tosse intensa com o objetivo de desobstruir a via aérea. Existem alguns sinais neurológicos que podem induzir o examinador em erro, apontando para uma localização de uma lesão que não existe. São chamados os falsos localizadores. O mais frequente é a lesão do sexto par, unio bilateral, e que normalmente pode surgir associada a uma lesão ao nível da ponte. No entanto, o sexto par pode ser lesionado por exemplo, sangue nas cisternas parapônticas, no caso da HSA, por irritação meningea ao longo do seu trajeto, no caso das meningites, ou até por aumento da pressão intracraniana. Lesões bilaterais dos hemisférios, por vezes, também podem simular lesões da fossa posterior. Lesões bilaterais dos hemisférios podem causar disartria, disfagia ou parésia de pares cranianos mais baixos, como o nono, décimo ou 12º, e com isto simular aquilo que é um quadro do tronco, que na verdade é um quadro biemisférico supratentorial. Em resumo, o exame objetivo físico e neurológico do doente em coma, quando realizado com método, fornece pistas valiosas sobre a causa do coma. Numa avaliação sucinta, podemos classificar o coma quanto à sua etiologia, caso se trate de uma suspeita de lesão estrutural, seja ela supra- ou infratentorial, ou de uma causa metabólica. Este agrupamento permite escolher em cada caso os melhores meios complementares de diagnóstico a selecionar que nos coloquem no caminho da melhor terapêutica. Ao mesmo tempo, o exame pode dar-nos pistas sobre a gravidade da situação, ou seja, qual o nível da disfunção cerebral naquele momento e com que brevidade temos de atuar antes que a lesão se torne irreversível. A Neurocritical Care Society propôs um flowchart de atuação perante um doente que se apresenta em coma e que se baseia justamente nos dados do exame físico e neurológico e na história que for possível obter. Esta é a segunda parte desse flowchart, que se foca precisamente no agrupamento em estrutural e não estrutural, e que, conforme isso, aponta-nos em determinadas etiologias e, portanto, nos coloca num determinado caminho de exames complementares de diagnóstico e, portanto, no caminho do diagnóstico.